Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Romanos, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, um versículo que eu gosto bastante, sempre cito ele nas ministrações, hoje vamos falar um pouco dele. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Igreja, neste versículo, o apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Romanos, ele dá uma dica muito preciosa para o povo. Ele diz assim, não se conformem com aquilo que o mundo tem falado. Não se conforme com aquilo que o mundo tem pregado. Igreja, hoje em dia, principalmente agora, neste momento que nós estamos vivendo, momento de IA, momento de inteligência artificial, onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito prático, a informação está na palma da sua mão. Ainda assim tem pessoas vivendo com medo. Ainda assim tem pessoas vivendo ansiosas. Ainda assim tem pessoas confusas. Tem pessoas lutando, disputando espaços, mesmo com tanta informação. E quando eu digo isso, eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Como vencer a ansiedade? Ela vai falar para você, vai caminhar. Para de ficar vagabundeando dentro da tua casa sem fazer nada. Para de ficar ouvindo um monte de besteira em WhatsApp, em redes sociais. Vai fazer alguma coisa para que você possa ocupar a sua mente e assim você não viver ansioso. Mesmo com tantas informações à nossa disposição de como vencer o medo, como vencer a ansiedade, como vencer a confusão, nós muitas vezes temos as informações a nosso dispor, na palma da nossa mão, através dos nossos aparelhos celulares, mas não temos uma transformação, porque nós não colocamos em prática, nós não vivemos aquilo que Deus manda a gente viver. Se você for ouvir um coaching, ele vai te pregar a palavra de Deus. Se você colocar alguma coisa na IA, sobre ansiedade, sobre medo, sobre culpa, sobre confusão, ela vai te indicar a palavra de Deus. Mas então por que com tanta informação as pessoas ainda sofrem? Por que com tanta informação as pessoas ainda se suicidam? As pessoas ainda se matam? As pessoas ainda praticam e fazem tantas coisas erradas? Porque não existe transformação. A nossa mente é um campo de batalha, aonde o diabo a todo momento tenta infiltrar, e na maioria das vidas ele já está infiltrado. Na maioria das vidas ele já está dentro da mente das pessoas. Aí Paulo fala assim, não se conformem com aquilo que você está pensando, não se conformem com aquilo que o mundo prega, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, reprogramando, para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Às vezes o que é bênção para você, vou dar um exemplo, que é um exemplo que muitos usam, é ser milionário, e não é. Basta você reprogramar a sua mente e ser fiel e ser também grato por aquilo que Deus te deu. Porque as pessoas querem aquilo que muitas vezes elas não vão alcançar e não vivem aquilo que têm. Por quê? Porque a mente delas está lá numa coisa lá na frente que elas muitas vezes nunca vão alcançar. E Deus está falando, cara, vive o hoje. Vive aquilo que eu estou te dando. Sabe o que a Bíblia fala, igreja? Sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, viva o que eu te dei agora.
Viva o que você tem para hoje. Não fica deixando de viver o hoje para sonhar por aquilo que vai ser lá na frente, sendo que você nem sabe se você vai chegar lá. Então Paulo está dizendo assim para os romanos, não se conformem com aquilo que o mundo quer pregar para vocês. Não se conforme com aquilo que o diabo quer impor na tua mente, no teu coração. Não se conforme com aquilo que não é a vontade de Deus. Igreja, você é a vontade de Deus. Se você está aqui, é porque Ele permitiu. Eu não preciso nem ficar aqui exemplificando e falando muito, mas é sempre bom lembrar quantos espermatozoides, quantos milhões de espermatozoides saem naquele momento para fecundar o óvulo, e você está aqui. Então você é especial sim, mas o que o diabo quer fazer? Quer te matar. O diabo quer povoar o inferno. Então o que ele faz? Ele fica te colocando medo, te colocando incertezas, te colocando dúvidas, te colocando em disputas que nunca chegam em lugar nenhum. Ele fica a todo momento atormentando a sua mente, que é o nosso campo de batalha. O problema não são as circunstâncias, igreja. O problema não é aquilo que está ao nosso redor. O problema não são pessoas. O problema não é governo. O problema não é Estado. O problema não é nada disso. Mas sim aquilo que está sendo construído na sua mente. Aquilo que você está deixando o diabo trazer na sua cabeça. Igreja, o passarinho pode até pousar na minha cabeça, mas ele não vai construir ninho. O que eu estou querendo dizer com isso? O pensamento de medo pode até vir, mas você expulsa ele. O que Paulo está dizendo ali para os romanos? Não se conformem, mas transforme. Hoje nós temos 1 milhão de informações, mas não temos transformação. Então o que está acontecendo na vida de muitas pessoas? O passarinho está vindo, está cagando na cabeça do cara, está pousando, está fazendo um ninho, e o cara permite. E quando eu digo o cara, eu não estou falando só de homens, estou falando de homens e mulheres. Permite que o passarinho faça ninho. E quando eu digo passarinho, eu não estou usando de um sentido literal, porque na verdade eu estou falando do diabo, de Satanás, que vem na sua cabeça e fica colocando um monte de caraminhola, um monte de dificuldades que nunca vão existir, muitas delas, mas você permite ele fazer ninho. Você permite ele ficar colocando aquelas coisas ali, e você sofre, e você padece. E Paulo está falando assim, ó, não se conforme com as coisas deste mundo, mas transforme a sua mente, transforme a sua forma de pensar, transforme a sua forma de agir, transforme a sua forma de viver, de enxergar as coisas. Seja grato com aquilo que Deus te deu. E aí quando você conseguir fazer isso, o que acontece, igreja? Neste mesmo versículo, Paulo também responde aos romanos. Aí vocês vão viver o que, igreja? O que está escrito? Está ali em cima? Romanos 12:2. Vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas enquanto vocês deixarem o inimigo colocar coisas na sua cabeça, o inimigo pregar aquilo que ele quer e te direcionar para onde ele quer, vocês não vão viver o melhor desta terra. E o que é o melhor desta terra, igreja? Paz, alegria, mansidão, temperança e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Está lá em Gálatas capítulo 6. São as obras do Espírito. Mas por que nós não temos vivido, igreja? Porque nós não renovamos os nossos pensamentos. Sempre pensamentos egoístas, sempre pensamentos de conquistas, sempre pensamentos de vencer, de alcançar, de prosperar. Igrejas que pregam prosperidades estão cheias, neste momento agora. Igrejas que pregam crescimento financeiro estão lotadas. Não, pastor, nós não pensamos nisso. Pensa sim. É só falar que tem uma campanha de prosperidade ali, um negócio aqui e tal, as pessoas vão. Porque elas não se contentam com aquilo que Deus deu. Não se contentam com aquilo que Deus pode fazer. Pastor, mas eu acredito que eu posso alcançar. Eu também acredito.
Se isso está dentro do seu coração, você vai alcançar. Porque Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Eu também acredito, mas você não pode pôr a sua confiança tudo nisso. Você não pode colocar o seu coração, a sua mente, em ficar somente pensando nisso. Tem uma família, tem esposa muitas vezes, tem um pai e uma mãe, tem filhos, tem pessoas que estão ao seu redor e depende de você. Romanos capítulo 8, voltem um pouquinho a sua Bíblia, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quais são as vontades da carne, igreja? Tudo aquilo que pertence a este mundo. Tudo aquilo que pertence a este lugar. Vontade, desejos e emoções. Tudo aquilo que envolve a nossa vida natural. Quais são as vontades do Espírito? Não viva segundo a carne, mas viva segundo o Espírito, que vem de Deus. E como que você vive segundo o Espírito? Primeiro, você não pertence a este lugar. Você está aqui nesta terra de passagem. Então tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Você não vai levar nada. E a Bíblia te ensina isso. Então ela fala assim, ó, viva em paz. Tudo aquilo que é do Espírito, igreja, não te faz agir por impulso. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é uma vontade que ela te direciona de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem ter que brigar com ninguém, sem ter que discutir com ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém. Mas as pessoas estão inclinadas para a vontade da carne. Prostituição, adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualidade, vontades da carne. Vamos lá, vamos continuar. Egoísmo, egocentrismo, que mais que nós podemos citar? A vontade da carne, que tudo pertence a este mundo, tudo é deste mundo, tudo aquilo que nós desejamos para satisfazer a nossa carne, bebidas, drogas, que é tudo para satisfazer a sua carne, tudo para satisfazer a sua vontade. Então Paulo está falando assim, ó, quem flertar com isso, quem desejar isso, não vai prosperar. E quando eu digo prosperar, eu estou usando a palavra no seu verdadeiro significado, porque as pessoas usam a palavra prosperar como ter dinheiro, como ter condições, como ter um carro, mas ter um carro, ter condições, ter uma boa casa não é prosperar. Porque tem tantas pessoas que têm tudo isso e não têm paz, não têm tranquilidade, não dormem uma noite inteira. Igreja, você prosperar é você crescer em todas as suas áreas, espiritual, na sua área financeira, na sua área familiar, em todas as áreas que englobam a sua vida. Isso é prosperar. Isso é você crescer de uma forma equilibrada. Mas as pessoas acham que elas alcançando certas vitórias, elas vão ter a prosperidade. Não tem. Por quê? Porque elas não reprogramaram a sua mente. Para sim viver aquilo que o mundo te oferece, sim viver aquilo que o dinheiro te oferece, mas sempre pensando, não pertenço a este lugar, preciso estar em paz com a minha casa, com a minha família, porque um dia eu vou partir. E eu vou para onde? Eu vou para a glória ou eu vou para o inferno? Eu vou para cima, para os seios de Abraão? Ou eu vou para o lugar onde o fogo nunca se apaga e a matéria não consome, que é o inferno? Igreja, não dá para nós vivermos de emoção. Não dá para nós vivermos de sentimento.
Nós temos que viver de razão. Eu entendo tudo que eu estou passando, eu entendo tudo aquilo que eu estou vivendo, eu compreendo o meu momento, a minha circunstância, e eu não vou deixar o diabo construir narrativas, construir situações na minha mente para me destruir. Não vou permitir essas circunstâncias na minha vida. Vamos ler Efésios, um pouquinho para frente, capítulo 4, versículos 22 e 23. Efésios 4, 22 e 23. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos seus desejos de engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. O que Paulo está dizendo aqui para os Efésios, igreja? Tudo aquilo que lá no teu passado você viveu, tudo aquilo que lá no passado você sentiu, aquelas vontades, aqueles desejos, deixe isso para trás, vos despojeis. O que é despojar? É tirar. Eu aqui em cima no altar, se eu falar eu vou me despojar, é tirar esta camisa, é tirar essas coisas e jogar fora, porque elas não te servem, elas não prestam para nada, é a vontade da carne, o adultério, a fornicação, a bebida, a droga, a prostituição, homossexualidade, lesbianismo, é tudo vontade da carne. Ele está falando, essas coisas não te servem para nada. Então você precisa reprogramar a sua mente, renovar o seu espírito. Renovar o seu espírito, que está ali no versículo 23, é renovar a mente, para que vocês possam viver o tempo que vocês estão, o momento que vocês estão. Não dá para você viver as coisas de Deus, igreja, voltados para as coisas da carne, e todos os dias é uma batalha, é um campo de batalha a sua mente. Por quê? Porque o diabo quer te levar para lá. O diabo ele quer te conduzir para aquele lugar, porque ele sabe que ali a vontade de Deus não prevalece. Ali a vontade de Deus não consegue chegar, porque Deus, Ele não te quer pela metade. Ou você se entrega verdadeiramente a Ele, ou você é do diabo. Não existe esse negócio que o mundo prega de em cima do muro. Certa vez, o rei dos amalequitas foi lá contratar Balaão para amaldiçoar o povo judeu que estava vindo na sua direção, e ele sabia que eles seriam destruídos. Então ele vai lá e contrata o povo, para contratar Balaão, para que Balaão fizesse uma maldição contra o povo judeu. E então Balaão fala assim, eu não posso ir. Contra o povo do Senhor não existe encantamento. Ou seja, não tem o que eu fazer. Não tem como eu agir. Aí o rei dos amalequitas falou, não, vai lá e paga mais. E ele, iludido com aquela glória que estava sendo lhe ofertada, aquelas riquezas, ele fala assim, ó, não tem como fazer maldição contra aquele povo, não tem como amaldiçoar eles, porque eles são o povo escolhido de Deus. Mas você quer derrotar eles? Aí Agag fala, eu quero derrotar eles, como que eu faço? Pegue as suas melhores mulheres, as mais bonitas, as mais belas do teu povo, coloque na frente das suas tendas, para que eles vejam. Eles vão desejar as suas mulheres, eles vão desejar ter relações com elas, e a partir do momento que eles começarem a se envolver com as mulheres de vocês, o próprio Deus deles vai punir eles, porque existe uma lei lá que eles não podem se misturar com outras tribos, com outras nações. E outra, a hora que eles estiverem envolvidos, peça para que eles adorem o Deus de vocês, peça para que eles se dobrem diante da imagem de escultura dos deuses dos amalequitas. E igreja, eles foram punidos, não pela maldição,
não por uma obra de feitiçaria, não por algo feito por Balaão, mas pelos seus próprios desejos, pelas suas vontades e pelas suas emoções. Eles foram punidos pela vontade da carne, por se render à vontade da carne. Até hoje, se você ler a Bíblia, você vai ver que Balaão é tido como um profeta vendido, um profeta corrupto, porque ele ensinou como vencer os judeus. Ele ensinou a Agag como que Agag venceria aquela situação. Igreja, quantos de nós temos sido vencidos por isso? Quantos de nós temos sido vencidos pelas vontades da nossa carne? Quantos acidentes não acontecem? Parece que aconteceu esse final de semana. Um cara bêbado, sem carta, lá na Andaló, atropelou 2 ou 3 pessoas, não sei lá. Quais as consequências para a vida dele? Primeiro, carro quebrado. Segundo, apreendido. Terceiro, multas. Quarto, aquelas vidas vão ser cobradas dele. E sabe por quê? Por causa dos desejos, por causa das vontades, porque não consegue se controlar, não tem domínio próprio, porque não andam em espírito, andam pela vontade da carne. Vai se arrepender o resto da vida por esta noite, vai se arrepender o resto da vida por tudo aquilo que fez. Ah, pastor, mas ele pode não se arrepender. Então beleza, já está na unha do capeta mesmo, vai para lá, acabou. Porque tem pessoas que é assim mesmo. Mas a maioria das pessoas se arrependem por aquilo que fez, se arrependem por não ter ouvido. Reprograme a mente. Mentiras por verdades, medo por fé, dúvida por convicção. João capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Como que eu renovo a minha mente, pastor? Através da palavra. Como que eu faço para reprogramar os meus pensamentos? Através da palavra. Jesus está falando aqui, nas últimas instruções antes dele ser crucificado. Até que vocês estiverem na palavra, até que vocês estiverem ouvindo o Evangelho, até que vocês estiverem na minha presença, vocês estarão limpos. Porque a palavra renova, a palavra limpa, a palavra restaura. Igreja, às vezes nós não entendemos e não acreditamos, mas a palavra, ela limpa os traumas do passado. Todas aquelas situações vividas no seu passado, na sua família, todas aquelas experiências negativas, esta é a palavra. A palavra vai limpando, tirando aquele ódio, tirando aquela mágoa, tirando aquele ressentimento. A palavra vai fazendo com que você tenha essas experiências que nunca vão ser apagadas, fazem parte da sua vida, mas a palavra vai transformando isso como propósitos, como experiências, vai transformando isso como testemunho. A palavra, ela tem o poder de fazer isso, igreja, de purificar a nossa mente. Mas aí o que nós fazemos? Escolhemos tantas outras coisas, menos a palavra. Escolhemos tantas outras situações, menos a palavra. Escolhemos tudo aquilo que o mundo nos oferece, menos a palavra. Estamos em tantos outros lugares, mas não temos a alegria de estar na igreja. Às vezes outro pode pensar assim, o pastor Júnior fala isso porque ele é o pastor da igreja. Igreja, hoje eu venho menos na igreja do que quando eu não era pastor. Vocês sabiam disso? Hoje eu venho menos na igreja do que antes quando eu não era pastor. Porque hoje nós fazemos parte de uma igreja pequena. Eu anuncio aqui, nós vamos fazer uma escola bíblica todo domingo, 9 horas da manhã. Dá 3, 4 pessoas.
E aí você abre todo esse barracão, liga os ar, porque aqui em Rio Preto é uma pontinha do inferno, né, de tão calor que é. Um gasto tremendo para 3, 4 pessoas participarem. Vai fazer uma célula, se não tiver comida, ninguém vai. Então tudo é difícil. Agora, quando eu era de outra igreja, que eu não era pastor, titular, pastor, que tocava a igreja, eu ia em tudo quanto é lugar. Dava aula, eu frequentava mais a igreja do que hoje como pastor. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 17 anos eu entendi que a palavra de Deus ia mudar a minha história. Quando eu tinha 17 anos eu entendi que a palavra de Deus não mudaria somente a minha história, mas a história da minha família. Quando eu tinha 17 anos, eu lendo a Bíblia, eu falei, cara, esse Deus tem poder para mudar a minha história. E eu vou me apegar a Ele. É por isso que eu casei cedo. É por isso que eu resolvi minha vida o mais cedo possível. Porque eu queria agradar o meu Deus. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Como que o jovem purifica o seu caminho? Como que uma pessoa consegue purificar os seus caminhos? Ele responde, observando conforme a tua palavra. Quem segue a palavra de Deus não mata. Quem segue a palavra de Deus não se prostitui. Quem segue a palavra de Deus não adultera. Quem segue a palavra de Deus não fica se drogando. Quem segue a palavra de Deus não fica com ódio, com mágoa, com ressentimento de pessoas. Quem segue a palavra de Deus perdoa. Quem segue a palavra de Deus muda a sua mente, a sua forma de pensar. Quem segue a palavra de Deus se transforma a cada dia. Então, como que faz, pastor? É simples, só se apegar à palavra de Deus. Só se apegar à pregação do Evangelho. É muito simples resolver as coisas. Voltem um pouquinho antes aí, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Vocês já viram uma água plantada perto de um rio? Pode vir a estiagem, pode vir a seca, pode vir todas as coisas, ela sempre está viva. Por quê? Porque ela sempre está alimentada. Ela não depende das circunstâncias, ela não depende de nada, porque ela é alimentada. E aqui o salmista está dizendo, aqueles que meditam, o que é meditar, igreja? Tenho que tomar uma decisão, vou fazer conforme a palavra. O que é melhor? Eles são como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e nunca secará, nunca vai falhar. Por quê? Porque na lei do Senhor medita de dia e de noite, não passa dificuldade, porque a palavra do Senhor, ela gera na nossa mente transformação, ela gera na nossa mente renovação. Você pode até passar por um momento difícil durante a semana, aí você vem no culto, Deus fala através da palavra, te renova as forças de uma forma que você consegue prevalecer, que você consegue viver, que você consegue vencer. Mas o que acontece com as pessoas? Elas aceitam aquilo que o mundo prega, elas aceitam aquilo que o mundo fala, elas aceitam tudo aquilo que o diabo quer que eles façam. E a palavra do Senhor, que é verdadeira, não cria raízes, não é renovada na mente das pessoas, mas muito pelo contrário, sempre estão acreditando naquilo que o inimigo coloca nas nossas mentes, sempre estão acreditando naquilo
que não é a verdade. Eu quero ler um texto para vocês bem conhecido, mas eu quero ler. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quem que falou isso aqui, igreja? O próprio Deus. Josué estava lá lamentando, depois vocês podem ler o capítulo completo. Josué estava lá lamentando a morte de Moisés. Deus aparece para ele e fala: Josué, por que você está aí sentado? Meu servo Moisés já é morto. Levanta, pega esse povo todo aí, passa o Jordão e conquista a terra prometida. Porque tinha lutas, tinha batalhas, tinha que vencer os jebuseus, os amorreus que estavam morando lá na terra prometida. Passa esse Jordão aí e conquista essa terra. Enquanto você continuar meditando na palavra, na minha palavra, enquanto você estiver fazendo da minha direção, daquilo que está escrito aqui, os teus caminhos, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, tudo vai andar, porque eu vou abrir os caminhos para você, eu vou te dar condições de você vencer, eu vou te dar tudo aquilo que é necessário para você alcançar. Mas enquanto você não tomar uma atitude de fazer algo, eu não consigo resolver. Não aparte da tua boca o livro desta lei, e ele te fará prosperar, ele te fará crescer, ele te fará alcançar. Sabe qual que é o problema? Eu não consigo vencer, pastor, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem investe em mim. Eu não consigo vencer, pastor, porque eu não fiz a faculdade, o mestrado, o doutorado lá em Harvard. Eu não consigo vencer, pastor, porque onde eu estou localizado é ruim. Sempre nós colocamos um obstáculo, uma circunstância, algo natural. Mas muitas vezes você não consegue vencer, porque você é um cristão, mas ainda não renovou a sua mente, ainda não transformou os seus caminhos. Por mais que se diz cristão, não anda conforme a palavra do Senhor, não faz conforme o evangelho de Cristo, então não prospera, porque você está confiando em você está confiando na sua capacidade, você está confiando naquilo que pode te ajudar, como o dinheiro, como um investidor, e não no Senhor. Igreja, quando você confia em Deus, as coisas acontecem. Quando você confia em Deus, Ele envia. Ele envia antes mesmo de você pedir. A Bíblia fala que antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece todas as suas necessidades. Semana passada nós pregamos aqui: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Ele sabe todas as suas necessidades e principalmente, igreja, Ele conhece todas as tuas limitações. Ele sabe onde é a sua limitação. Aí Ele fala: mas vai vir lá de cima o Espírito Santo, o Consolador, que vos ajudará. É isso que te faz prosperar. A palavra não é o seu conhecimento, não é os subterfúgios que muitas vezes você inventa para poder viver os teus milagres. E por último, para nós encerrarmos, abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A renovação da nossa mente não depende de nós, depende da palavra. Depende de nós colocarmos em ação a nossa vida cristã, que é participar dos cultos e ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é muito clara, e aqui nós acabamos de ler um versículo que ela fala que a palavra, ela entra dentro da nossa vida e ela vai no mais profundo do nosso coração, discernindo a alma e o espírito. Às vezes nós não entendemos isso, e eu quero de uma forma rápida explicar isso para vocês. Por que a Bíblia fala que a espada, que é a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela discerne a vontade da carne e a vontade do espírito, a vontade da alma e a vontade do espírito? Porque dentro de nós existe duas vontades. A vontade de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é que a gente não traia. Nós sabemos que a vontade de Deus é que a gente não fique devendo para os outros. Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós não nos prostituamos. A vontade de Deus, nós sabemos de tudo isso. Eu não preciso ficar falando para cada um, você está fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, porque você sabe qual é a vontade de Deus, porque está dentro de você. Só que dentro de você também tem a alma. E a alma é a vontade da carne. São vontades, desejos e emoções. Vontade de prostituição, vontade de adultério, vontade de vícios. São as vontades da carne. Aí Hebreus fala assim: quando você ouve a palavra, ele entra lá no teu coração e ele discerne. O que é discernir? Ele te mostra se você está mais pendido para as coisas da carne ou se você está mais pendido para as coisas do espírito. E ele te dá condições de você tomar as decisões e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aí você pode fazer, nossa, mas por que fica falando tanto da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você não trai a sua esposa, você não tem problema de divórcio e também não tem problema de ficar pagando pensão alimentícia. Quando você não se prostitui, você não vai ter o problema de ter uma AIDS, uma doença sexualmente transmissível. Quando você não se embebeda, você não vai ter o problema de atropelar alguém para a rua ou de ser parado por uma blitz e tomar uma multa exorbitante porque você está andando alcoolizado. Quando você não se droga, você não vai ter dificuldade de perder todo o seu dinheiro com vício, com jogos, com dificuldades. Por quê? Porque você não está entrando naquela situação. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não é que eu quero que você faça aquilo que está na Bíblia, mas isso é bom. Isso é bom para você. Quando você faz aquilo que é a vontade de Deus, você ama teu cônjuge. Você ama teus filhos, você não bate, você não maltrata, você não mata. Quando você faz o que é a vontade de Deus, você traz paz para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Aí a Bíblia está falando assim, ó, essa palavra ela entra no teu coração e ela te mostra aquilo que está errado. É a mesma coisa de você chegar nesta igreja, abrir aquele portão e não acionar as luzes. Você, num dia escuro, numa madrugada, você vai andar aqui dentro, vai machucar toda a sua canela, machucar os seus braços, vai cair porque você vai tropeçar nas cadeiras, vai tropeçar na mesinha do café, vai tropeçar no pedestal aqui, você vai tropeçar no altar, porque você não está enxergando nada. Mas quando você vem para a igreja, quando você começa a ouvir a palavra, o evangelho, e você vai permitindo que ela vai entrando, Jesus vai falar assim, pode entrar lá naquele lugar escuro, que eu vou acender as luzes. Os problemas vão estar no mesmo lugar, as dificuldades vão estar no mesmo lugar, mas eu te dou a condição de agora você desviar. Nossa, pastor, depois que comecei na igreja, tanto problema apareceu. Eles já estavam ali, queridão. Eles já estavam ali. Mas o diabo te cegava todos os dias. Por quê? Porque você não discernia aquilo que estava dentro do seu coração. Já estava ali.
O que Jesus fez foi acender a luz. Tá aí os problemas, amigão, resolve. Tá aí as dificuldades, amigão, desvia delas. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Eficaz nós podemos substituir por poderosa. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai lá no profundo do teu coração, igreja. Ela vai lá no profundo da tua mente. Onde estão os traumas, onde está o medo, onde estão as ansiedades, onde está tudo de errado. E ela acende a luz. Aí você começa a enxergar. E não é porque Ele quer te mostrar os teus defeitos, mas Ele quer te ajudar a resolver. Ele quer te ajudar a pôr um ponto final em todas essas coisas. Aí Ele continua. Juntas e medulas, e é apta. Ou seja, ela tem a condição para discernir, para te ajudar a escolher o certo do errado. Discernir o que é certo e o que é errado. Os pensamentos e as intenções do coração. E quando vem aqueles pensamentos ruins, ela é apta para te falar assim: transforma isso aí, renova a sua mente, porque isso aí não vai te levar para lugar nenhum não, isso aí vai te atrapalhar, isso aí vai te trazer dificuldades. Igreja, uma vida, uma mente, um coração, que ouve a palavra de Deus, ela vive uma transformação, ela vive uma renovação, e como eu disse agora há pouco, até de uma forma mais enérgica. Se você viver nisso aqui, ó, você vai ter paz. Se você conseguir discernir os desejos e intenções erradas do teu coração, através da palavra do Senhor, e decidir viver a vontade do Espírito, você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. Você vai ter prosperidade. As pessoas que estão perto de você vão ter paz. As pessoas vão querer estar perto de você. E você vai até escolher quem que você quer estar perto. Porque lá no próprio capítulo 1 de Salmos, versículo 1, fala assim: não andei na roda dos escarnecedores, nem se ajunteis com eles. Igreja, a renovação da mente não depende do nosso esforço, depende da palavra, depende daquilo que Jesus fez por nós. Por que tantas pessoas estão vivendo tempos trabalhosos? Por que tantas pessoas estão vivendo problemas emocionais? Porque eles deixaram o Evangelho, deixaram a palavra. Eu assisto o culto agora pelo YouTube. Eu não preciso ir na igreja. No meu celular eu tenho a Bíblia. Eu não preciso. E tantas pessoas aí com problemas psiquiátricos, com problemas psicológicos, com problemas familiares. Por quê? Porque não conseguem discernir a vontade do Espírito da vontade da carne. E aí eles optam por aquilo que traz prazer. Optam por aquilo que vai trazer um momento, uma satisfação momentânea. Vamos voltar para o rapaz que atropelou as pessoas lá. Ficou bebendo, vai saber o que estava fazendo, se drogando, sei lá, não sei. A polícia diz que ele estava bêbado. Momentos de prazer, momentos de alucinação, momentos de fuga dos seus problemas, das suas dificuldades. Quanto tempo será que vai demorar para passar tudo isso que ele fez? Porque agora ele vai para julgamento, sim ou não? Cadê os advogados? Vai para julgamento, vai sentar no banco dos réus, a sociedade vai julgar, e pior do que o judiciário, a sociedade é pior do que o judiciário.
1, 2 horas de prazer vai resultar em anos de problemas. Tudo aquilo que ele construiu, se ele não tinha um seguro, bom, mesmo que se ele tiver um seguro no carro, como ele estava bêbado, o seguro pode negar o pagamento. Ou seja, se o carro vale 50, 60, 30, ou 90 mil, 100 mil, ele perdeu. Jogou fora. Esses dias para trás, uma pessoa chegou lá na loja e falou assim para mim, vocês deram sorte. Eu falei, eu não dei sorte não, irmão. Eu soube onde pôr meu dinheiro. Eu soube onde investir meu dinheiro. Mesmo na minha juventude, nas minhas loucuras, eu não fiquei jogando dinheiro fora. Porque dinheiro não leva desaforo para casa. Agora, quem ficou brincando, quem ficou desfrutando, quem ficou esbanjando, hoje está pagando o preço. Hoje está pagando o preço. Igreja, quando nós conseguimos discernir a vontade da alma, que é vontade, desejo e emoção do mundo, para a vontade de Deus, que está dentro de você, eu não preciso, como eu disse, às vezes o outro vem em mim e fala assim, pastor Júnior, você não vai chamar a atenção do fulano que está fazendo isso e isso? Eu falo, não, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está errado. Eu não preciso falar. A Bíblia fala muito claro que as leis do Senhor estão gravadas no coração dele. Ele sabe que ele está errado. Eu não preciso falar para ele. Agora, se ele vir me pedir conselho, aí nós vamos conversar. Agora, eu ir lá expor o pecado dele? Não. Isso aí, o próprio Espírito Santo faz a todo momento, através da consciência. Eu não preciso fazer isso. Só que quando nós optamos por escolher aquilo que é a vontade de Deus, igreja, nós vamos viver bem. Nós não vamos ter dificuldades. Nós não vamos ter problemas. Nem emocionais, nem psicológicos. Por quê? Porque a vontade de Deus, como nós lemos em Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Agora, o que é ruim? As coisas deste mundo. É por isso que ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transforme, renove a sua mente, para que você possa provar, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos consagrar aqueles alimentos que estão lá fora e depois nós vamos comer e vai ser uma bênção, amém? O nosso arraiar. Glória a Deus. Quarta-feira nós temos culto às 8 horas, você que puder participar. É a palavra de Deus, igreja, é o que transforma, é o que renova, é o que dá discernimento. Ela é pregada, ela é anunciada. Quarta-feira estamos aí, e domingo que vem, 6:30 da noite novamente, nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor.